Evangelho segundo Mateus, capítulo 19, a partir do versículo 16. Assim diz a palavra do Senhor. E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que perguntas acerca do que é bom? Bom, só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: Quais? Respondeu-lhe Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, honra teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: Tudo isso tenho observado. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste, porque por ser dono de muitas propriedades. Meus irmãos, eis que alguém aproximou-se de Jesus. Nós podemos ver a figura deste jovem, a qual o subtítulo nos traz, o jovem rico. Há muitas pessoas na sociedade. Há muitas pessoas que têm se aproximado de Jesus. Há muitas pessoas que têm se aproximado da religião. Há muitas pessoas que têm se aproximado, mas têm sentido vazias, porque ainda há algo que as incomoda, ainda há algo que as faz viver longe de Deus. Aqui o texto vai dizer que eis que aproximando lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Certamente nós queremos agradar a Deus com algo de bom que nós temos. Seja a nossa vida, seja os nossos pensamentos, seja as nossas ações. Porém, Jesus responde claramente a este jovem: Por que perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Jesus é claro em dizer que só existe um bom Deus. Todas as nossas obras, sejam elas por mais perfeitas ou por mais que se aproxime de uma perfeição aos nossos olhos, está manchada pelo pecado. Está contaminado pelo pecado. Temos que realmente fazer boas obras porque fomos preparados para isso. Efésios capítulo 2, versículo 10 vai dizer que fomos preparados como cristãos a realizar boas obras, a viver conforme Deus quer que vivamos. Mas isso não é suficiente para termos acesso a Deus, se nós não entregarmos nossas vidas completamente a Jesus Cristo. Porque nenhuma obra nossa nos justificará perante Deus. Há muitas religiões em que tentam, através das boas obras, se aproximar de Deus, ou tentar trazer com que o homem possa ter algo de bom para mostrar a Deus: olha, Senhor, eu fiz algo bom, então eu estou pondo nas suas mãos, então eu acho que serei justificado. Não. A resposta é não, porque a Bíblia vai dizer que as nossas obras para Deus são como trapo de imundície. Trapo de imundície, muitos referem que seriam os panos que as mulheres usavam, mas não, o trapo de imundície era aquele pano que era colocado sobre os defuntos e eram enterrados. E depois, quando retirava, porque naquela época os judeus e as pessoas do Oriente Médio não usavam caixão igual nós hoje no Ocidente usamos. Eles amarravam o corpo em panos e enterravam. E quando eram feito lá o desterro, tiravam aquele pano e aquele pano estava podre, porque só tinha ossos. Então aquilo era o pano de imundície. Então as nossas obras perante Deus é comparado àquele pano podre, aquele pano que o corpo se deteriorou, se apodreceu. Então todas as nossas obras manchadas pelo pecado, se queremos ser justificados perante Deus, é como trapo de imundície. Porque dentro de nós há o pecado, há a corrupção e não há nada de bom. Então Jesus diz para aquele jovem: Por que perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E nós podemos observar num texto que aquele jovem não era um jovem certamente incrédulo, era um jovem judeu. Era um jovem conhecedor das leis. Era um jovem conhecedor da religião daquela época. Era um jovem que reconhece e vê em Cristo como um mestre, como um professor. E Jesus lhe diz: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: Tudo isso tenho observado. Que me falta ainda? Nós, como cristãos,
devemos observar a palavra de Deus e vivê-la. É isso que nos faz, cada dia mais, fazer a vontade de Deus. Mas isto não nos justificará perante Ele. Isso vai nos aproximar-se da sua perfeição, mas não nos tornará perfeito. Porque lembre-se, nós ainda possuímos muitos pecados, nós possuímos ainda muitas mazelas, se nós não reconhecermos quem é o bom. Somente um bom, Deus Pai, Todo-Poderoso, que entregou o seu Filho na cruz para pagar os nossos pecados, a qual jamais seríamos justificados perante Ele. O jovem disse que tudo isso ele tem observado. Vejam, é um jovem inteligente, um jovem conhecedor das leis, um jovem religioso. Mas Jesus vai no ponto-chave naquele jovem. Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. Há sempre, meus irmãos, que nós devemos nos debruçarmos na palavra de Deus, nos debruçarmos em oração e vermos em nós qual é ainda o nosso bezerro de ouro que nos separa da comunhão perfeita entre nós e Deus. Certamente o bezerro de ouro desse jovem era os seus bens, era a riqueza que ele possuía. O tesouro que aquele jovem guardava no coração não era o Senhor Deus Todo-Poderoso, mas eram os seus próprios bens. Era a riqueza, era o dinheiro, era o Mamon, o Deus do dinheiro e da prosperidade. E é triste quando nós ligamos a TV e vemos líderes pregando na TV bens materiais, riqueza, prosperidade financeira, tudo material, e não pregam Cristo, que morreu na cruz pelos nossos pecados. O jovem, naquele momento, deveria entregar tudo e ir aos pés de Jesus e dizer: eu entrego a minha vida a ti, Senhor, e vou seguir-te a ti. Mas não foi essa a atitude do jovem. A atitude dele foi retirar-se triste por ser dono de muitas propriedades. Meus irmãos, às vezes, pode ser que nós não tenhamos o nosso coração enraizado nas riquezas, porque muitos de nós ainda somos pobres e não sabemos o que é uma riqueza. Mas há também aqueles que são pobres e colocam seu coração naquele mínimo que eles têm. Então são pobres que não dividem, não compartilham, não querem saber de ajudar o próximo, não amam o próximo como a si mesmo. E aquele jovem tinha mentido ao Senhor, porque ele dizia que observava toda a lei, inclusive ao próximo, mas ele não observava, porque Jesus foi no ponto-chave e disse: venda tudo o que tens e dê aos pobres, e terá um tesouro no céu. O seu tesouro estava ainda enraizado nesta terra. Só que nesta terra, meus irmãos, tudo é passageiro. Os nossos anos são passageiros, a nossa juventude é passageira, a juventude desse jovem seria passageira, as suas riquezas. Esse jovem já não existe mais, porque 2000 anos se passaram. Então ele já se passou também. Mas a palavra de Deus permanece, meus irmãos. E há muitos jovens, como este jovem a qual foi relatado na Bíblia Sagrada, que teve um encontro com Jesus. E muitos desses jovens pode ser nós, quando colocamos algo em nosso coração que nos faz adorar mais do que a Deus. Pode não ser um bem material, mas pode ser um filho, pode ser um esposo, uma esposa, pode ser um carro, pode ser um emprego, pode ser uma ambição, pode ser um time de futebol, pode ser um desenho animado, pode ser um ator, uma atriz, pode ser tantas e tantas outras coisas que fazem nos separar de Deus e colocar isto acima dele. Mas eu vou te falar, meus irmãos, não há nada acima de Deus. Nem sequer o nosso tempo está acima de Deus, porque Ele é o Criador do tempo. Haverá um dia que nós vamos nos prostrar perante Ele. E como Moisés cantou o hino, a qual nós cantamos junto, logo Ele virá. Logo Ele estará aqui. Logo Ele levará a sua igreja. E aqueles que dormem no Senhor serão chamados, ou para viver a eternidade ao lado de Deus, ou a eternidade longe de Deus, a qual chamamos de Hades, inferno, separados de Deus. Meus irmãos, devemos colocar em nosso coração uma atitude diferente desse jovem. Uma atitude que faz nos observar, que faz pensar-nos o que nos está afastando
realmente de adorar a Deus sobre todas as coisas. Talvez seja um time de futebol, talvez seja uma pessoa, talvez seja um bem material, talvez seja uma ambição futura. Devemos colocar nos pés de Cristo e dizer: Senhor, isto não me pertence, pertence ao Senhor. Trate da minha vida, trate do meu coração, para que o Senhor possa ser e possa fazer morada diante de mim, para que somente o Senhor seja grandioso e glorificado em minha vida, para que as pessoas possam ver que somente eu devo amar a Ti sobre todas as coisas, diferente desse jovem. Esse jovem teve 2 reinos próximo dele. O reino de Deus, porque ele estava de frente a Jesus Cristo, o autor da vida, conforme nós lemos lá em João capítulo 1. Nada do que foi feito sem ele se fez. O autor deste universo, porque ele, como Deus Pai e como Deus Espírito Santo, foi participante da criação do universo. O redentor de nossos pecados, a qual se entregou na cruz voluntariamente, por amor a nós. Ali estava o Deus Todo-Poderoso, na segunda pessoa da Trindade, Jesus Cristo, o reino de Deus presente na terra, na frente daquele jovem. Mas aquele jovem escolheu outro reino, o reino do eu. Este é um reino que está enraizado no coração de muitas pessoas, infelizmente. Tem pessoas que preferem viver o reino do eu ao reino de Deus. Ou colocam o reino de Deus somente da boca para fora. Eu vivo o reino do eu, de Deus. Mas na hora de compartilhar com aqueles que necessitam, não compartilha. Na hora de ajudar o próximo, não ajuda. Na hora de visitar um enfermo, não visita. Na hora de acalentar uma viúva que está sofrendo, não acalenta com a palavra do Senhor. Na hora de visitar os órfãos, não visitam. Muitas pessoas têm vivido o reino do eu, mesmo dentro de muitas igrejas. Como este jovem. Era um jovem conhecedor. Era um jovem judeu. Era um jovem que conhecia as leis, mas ainda vivia o reino do eu, acima do reino de Deus. Porque se ele tivesse os olhos abertos pelo Espírito Santo, ele reconheceria Jesus não apenas como mestre, mas como seu Senhor e seu Salvador. Meus irmãos, que não possamos deixar essa vida passar sem colocarmos Jesus em primeiro lugar em nosso coração, como nosso Senhor e Salvador, e não da boca para fora, mas colocarmos o nosso coração pleno no Senhor como dono da nossa vida e o proprietário de tudo que nós temos. Deus certamente fará prosperar muitas pessoas e nós devemos usar estes recursos como mordomos do Senhor, e Deus sempre fará prosperar, porque o nosso coração não estará nas riquezas, mas estará no auxílio a qual nós colocamos nas mãos do Senhor, porque nós adoramos Ele em primeiro lugar. E Deus nos dará muitas coisas, porque o nosso coração não estará nesses bens materiais. Mas miserável é aquele que tem muitas coisas e não tem Deus no coração, porque certamente um dia a sua alma será chamada. E ai daquele a qual colocou o seu coração em bens perecíveis, porque naquele dia ouro e prata não comprarão a sua salvação. Boas obras não comprarão a sua salvação, mas o seu coração debruçado no Senhor, na sua palavra, no seu santo evangelho, a qual colocamos a nossa vida perante Ele. Temos a certeza a qual não teremos essa atitude deste jovem, porque amaremos o Senhor em primeiro lugar e sobre todas as coisas, não apenas da boca para fora, mas porque amamos em atitudes. E é interessante que os discípulos ainda não entenderam sobre isso e perguntaram a Cristo. Então disse Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E ouvindo isto, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes: isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Meus irmãos, não há nada que possamos fazer com as nossas obras que garantirá a nossa salvação. Isso é pela graça, é pela fé. A fé que nós recebemos em colocarmos nossas vidas completas nas mãos de Cristo. Somente podemos ser salvos pela fé. E isso é graça de Deus, favor imerecido.
Deus nos salva pela sua maravilhosa graça, não pelo que temos ou pelo que fazemos, mas quando a partir do momento em que Ele nos chama, nós colocamos a nossa vida toda em suas mãos. Não é nada que possamos entregar de bom a Deus que possa fazer com que sejamos salvos, mas o que Deus nos deu de maravilhoso, que foi Cristo na cruz do Calvário, para que pudéssemos crer e ser salvo. É diferente, porque quem fez a obra da nossa salvação do início ao fim foi Deus. Deus entregou o seu Filho amado na cruz do Calvário. Deus derramou sua ira sobre o seu Filho amado e apenas disse: olhai, olhai e creia. Creia porque é através de Cristo que vós tem a vida eterna. Não é de outra forma que possamos ser salvos e que possamos encontrar o reino de Deus, mas é através de Cristo Jesus, quando entregamos nossas vidas completamente nas mãos dele, é que assim somos salvos. Quando debruçamos e dizemos: Senhor, não há nada de bom que eu possa fazer para obter a salvação, mas tenha misericórdia de mim, porque eu creio em ti. E Deus será misericordioso e te chamará de meu filho, porque todos aqueles que receberam a Jesus, ele dará o poder de serem filhos de Deus, conforme o Evangelho de João. E assim nós cremos, meus irmãos, que possamos colocar nas mãos de Deus e refletirmos qual é o nosso bezerro de ouro que ainda tem nos afastado de Cristo. O que é que nós amamos mais do que a Deus? O que nos fazem nos entristecermos quando Deus pede que façamos algo? Devemos nos corrigir, para que não seja tarde demais, para que possamos dizer: Senhor, não há nada neste mundo, não há nada que faz amá-lo mais do que a Ti. Não há riquezas, não há bens, não há ídolos, mas somente a Ti, Senhor, porque Tu me amou, entregando o Teu próprio Filho na cruz, para que eu tenha vida e vida plena.